Oi, bem-vindo ao Lit Responde. Esse é um vídeo onde eu vou responder as dúvidas da minha audiência. Essas dúvidas foram enviadas pelo Instagram, então se você está assistindo a gravação no YouTube e ainda não me segue no Instagram, me segue lá, é @litieri. Vou deixar em algum lugar o vídeo para você ver. E aqui eu vou te ensinar alguns assuntos relacionados a Estudigram profissional. Então, se você não sabe o que é um Instagram de Estudos Pro, também vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo onde eu explico melhor sobre isso e aí você pode assistir depois desse se ficar alguma dúvida, tá bom? Então, selecionei várias perguntas que as pessoas me mandaram através dos stories e que eu achei que aqui eu poderia ter mais tempo para explicar para vocês, já que lá nos stories é só 15 segundos, fica difícil de explicar, fica cortando a ideia, né? Então, hoje a gente vai ter um tempo maior para bater esse papo. Oi, Renata. Renata tá dando oi. Vamos começar começando, então. Primeira pergunta. Diferença do post do Insta para o pago. Como separar? Então, essa pessoa perguntou, o que é que diferencia o conteúdo que eu vou dar de graça lá no meu perfil de estudos, lá no feed, para o conteúdo que eu vou vender em PDF, o material que eu vou comercializar depois? Não tem necessariamente uma diferença entre os dois, pode ser a mesma coisa. Porém, quando você vai vender o material em PDF de estudos, o que você vai pensar é se aquele seu produto, aquele seu material vai resolver o problema da sua persona. Lembra que a gente já conversou que persona é o seu tipo de público ideal? É aquela pessoa que provavelmente compraria o seu produto? Então, você conhece essa persona, você sabe quem são essas pessoas, não sabe? Elas têm problema, por exemplo, de aprender o conteúdo, de memorizar, elas têm problema de simplesmente de tempo para poder fazer um material de estudos mais facilitado, um resumo. Então, é isso que você vai resolver dessa pessoa? O seu produto, do jeito que ele está lá no feed do seu Instagram, resolve esse problema? Ou lá no feed ele está muito raso e precisa de um complemento a mais? Então, se precisar, você vai acrescentar para vender. Não é uma regra. O que você precisa pensar é que o seu produto ele tem que resolver o problema do seu público. O que eu costumo fazer, nesse caso, é colocar no feed as partes mais instagramáveis do conteúdo, ou seja, as partes menos densas, aquelas que dá para esquematizar melhor, que dá para associar desenhos. Só que no material de estudos tem também algumas partes que não são tão... são mais densas, digamos assim, mas que precisa estar lá, que a pessoa precisa estudar. Então, essas partes eu acabo deixando para o material pago, que é um material mais completo e sequencial. E por que que dá também para vender a mesma coisa que você coloca no feed, dá para vender também em PDF? Porque quando você vende o produto lá do Estudigram, você não está vendendo só os mapas em si. A pessoa ela não quer comprar os seus mapas para fazer uma coleção. Ela quer comprar aquilo que os seus mapas significam para ela. E quando eu falo em mapas, eu estou falando de resumos, de esquemas, qualquer material de estudos facilitado, tá? Na verdade, ela quer economizar o tempo, passar esse tempo com a família dela. Ela quer ter esperança de passar numa prova que ela achava que não ia ser capaz de passar, porque a matéria é muito densa. Ela quer não repetir uma cadeira na faculdade. Então, são todas essas coisas, às vezes até subjetivas, que a pessoa quer quando ela adquire um material seu. E, além disso, você vai ofertar para ela no seu produto também um material organizado, um material sequencial. Sabe quando a gente compra um livro para estudar? Ele não vem na sequência? Lá do início da matéria, vai progredindo, até ir aprofundando. O seu material de estudos que você vai vender, ele também tem que ser uma sequência. Não pega só, mesmo que você vá vender a mesma coisa que está lá no feed, não pega só tudo embaralhado, coloca no PDF para vender. Você tem que, no mínimo, organizar esse material de forma que ele tenha uma sequência para a pessoa estudar, entendeu? Oi, Natália. Oi, Júnior. Ou seja, você vai juntar para a pessoa as peças do quebra-cabeça. Porque se ela fosse entrar no seu feed, tirar print de tudo que você posta, tentar organizar o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, a pessoa ela ia demorar muito e talvez ela nunca fosse querer fazer isso. Já que no feed a gente coloca o conteúdo todo embaralhado. Não é verdade? A gente aborda pontos da matéria e posta de forma embaralhada. Então, quando você entrega para a pessoa um produto que ele está na sequência do conteúdo, você oferece para ela um produto pronto para ela baixar, imprimir, estudar, uma apostila. Então, tem um valor diferente do que simplesmente o conteúdo que está no feed, certo? Ela economiza o tempo dela ter que montar o quebra-cabeça. Você entrega para ela o quebra-cabeça já montado.
Então é isso, a conclusão aqui, não precisa ser uma coisa diferente, você pode vender os seus mapas do feed sim, só que você vai ofertar num PDF bonitinho, com a introdução, com o sumário, com a sequência de conteúdos que a pessoa vai estudar. E se tiver informações adicionais que não estão naquele conteúdo do Instagram, você insere para poder vender para a pessoa. E ela vai comprar isso de você, tempo, esperança, prazer em estudar, tá bom? Segunda pergunta. Para quem entrou agora, eu estou respondendo perguntas que já me fizeram nos stories, certo? Segunda pergunta. Como fazer mapas atrativos? Então, eu acho que o mapa atrativo é aquele mapa que chama a atenção da pessoa quando a pessoa vai passando lá no Instagram, né? Quando eu falo mapa, eu quero dizer qualquer outro tipo de post de Instagram, tá? Como resumo, esquemas ou qualquer que seja o post. Enfim, ele tem que chamar a atenção da pessoa quando ele vai passando. Então, eu sei coisas que não chamam a atenção das pessoas. E isso a gente tem que evitar. Por exemplo, um post sem cor, né? Só branco com o texto preto. É muito tradicional, é muito comum, é igual uma página de um livro. Então, não vai chamar tanta atenção da pessoa quando ela for passando por ela. Ia chamar muito mais atenção se fosse o contrário, fosse um post mais colorido. Nós, no Instagram, principalmente, somos pessoas muito visuais. O Instagram é uma rede social visual. A gente tá ali vendo imagens, cores muito bonitas. E se passa um post, um resumo, um mapa que ele não tem cor, ele não chama atenção realmente, é muito fácil de ignorar. E se a pessoa ignora, então ela não curte o seu post, ela não comenta, ela não salva, não estuda com o seu material e provavelmente ela não vai comprar o seu conteúdo. Então eu acho que esse é um mapa que não atrai. Então, inserir cores nos seus mapas, nos seus resumos, é algo bem atrativo. E essas cores você pode escolher, por exemplo, não precisa fazer todo colorido se você não quiser e tal. Você pode escolher 4 cores por mapa, por exemplo, 2 cores tom sobre tom, por exemplo, um azul claro, um azul escuro e 2 cores diferentes, um rosa e um verde. E aí você usar essas cores no seu mapa, para as setas, para as caixas de texto, para o título. Tudo isso vai fazer diferença na hora que o mapa passar pela pessoa, para a pessoa visualizar e chamar a atenção dela, certo? E é interessante que a gente saiba que as cores mais fortes, elas nos chamam mais atenção para a gente olhar primeiro. Então, digamos que o título, ele tem que ter uma cor mais forte. Alguma informação do mapa que seja a informação principal, você circula com uma cor mais forte, como um vermelho, como um amarelo. E já as cores mais claras, um azul claro, um rosa claro, você usa para dar um fundo. Então, um fundo para uma caixa de texto, de repente para puxar alguma seta para um assunto que seja menos importante naquele grau de importância do seu conteúdo. Então, você consegue hierarquizar o seu conteúdo com as cores e as pessoas aceitam muito bem isso, né? Os nossos olhos aceitam muito bem essa hierarquia de cores. A gente olha primeiro para onde é maior e para onde a cor está mais chamativa, ou seja, o título ele pode estar em cima ou no meio. A gente olha primeiro para ele por quê? Porque ele está maior em uma escala e a cor está mais chamativa. Então você usa essa lógica para o restante do seu mapa também. Além disso, uma coisa que não chama atenção no mapa é se ele tem muito texto, um resumo que tem uma página toda de texto e não está dividido em blocos, porque isso acaba se tornando uma leitura muito linear, sabe? Quando a gente lê só texto, a gente vê algo muito reto, muito linear, a gente utiliza predominantemente só um hemisfério cerebral, né? É claro que nas nossas atividades a gente não utiliza exclusivamente um, tá? Mas predominantemente um lado que é mais exato, que é mais analítico. E quando a gente mistura esses dois elementos, o texto com as formas diferentes, a gente explora mais áreas cerebrais, como o lado direito, por exemplo, que é mais artístico, mais emotivo. Então, quando a gente insere elementos visuais, isso chama muito mais atenção, deixa o mapa mais atrativo. Então, não faz um montão de texto. Separa esse texto em blocos. Você já viu com certeza aí nos mapas, quando a gente coloca vários bloquinhos de texto e a gente liga com as setas. Isso faz com que o nosso olho goste mais de ler aqueles bloquinhos do que se o texto tivesse todo escrito de forma linear, porque aproveita melhor as capacidades do nosso cérebro. A gente usa mais áreas e enquanto mais áreas a gente usa, provavelmente mais nós vamos memorizar aquela matéria.
Então, resumidamente, o mapa atrativo é um mapa que tem bastante elementos visuais, como cores, como caixa de texto, como as setas, como os desenhos. E aí, se você não sabe desenhar, não tem problema, você pode rabiscar, né? Você pode simplesmente usar formas geométricas, como quadrado, círculo, triângulo, e a partir dessas formas geométricas você ir fazendo os seus primeiros desenhos. Se você não tiver muita habilidade com isso ainda assim, você pode pesquisar no Google imagens mesmo e copiar imagens de lá, ou então copiar mesmo e colar para colocar no seu mapa. Com certeza com as figuras vai deixar muito mais atrativo. Nós somos muito visuais e isso faz com que o seu post ele não seja ignorado. Vamos para a terceira pergunta. Na hora de postar um conteúdo, ela colocou entre parênteses que pensa em vender, seria legal postar na íntegra ou só uma parte? Gente, isso é muito importante. Se você tem Instagram de estudos, você pensa em vender os seus materiais, preste atenção. Eu já vi muita gente fazendo isso de forma errada, achando que para vender um resumo, ela precisa criar uma curiosidade e aí ela só posta um pedacinho. Só posta metade da página, só posta a página assim de lado, e a pessoa vai lá toda esperançosa, seu seguidor, arrastar para o lado para ver se tem um resumo completo e não tem. E isso na cabeça das pessoas é uma forma de meio que fazer as pessoas se interessarem e pagarem para ver o resto. Mas na verdade não é. O que eu descobri aqui no marketing digital de conteúdo é que enquanto mais a gente dá conteúdo gratuito de valor, mais a gente consegue vender. Pode ser que isso não seja intuitivo, mas testa. É assim que acontece. Desde que eu abri o meu Instagram, eu já sabia disso, né? Que a gente tinha que dar conteúdo gratuito de valor, que eu posto os mapas na íntegra. E nunca isso foi um motivo. Nunca uma pessoa chegou pra mim e disse, não vou comprar porque tem demais. Pelo contrário, a pessoa pensa, nossa, tem tanto conteúdo gratuito bom aqui nessa página, imagine o pago. Ou seja, imagine quando eu pegar ele na sequência, imagine quando eu pegar no ponto de imprimir, de ter ali na minha mesa para usar. Entendeu? Então, não peque nisso, não poste só um pedacinho do conteúdo e sem dar a oportunidade da pessoa estudar com o seu esquema, com o seu mapa. Você tem que, quando você posta, oferecer uma experiência de estudo para a pessoa. Então pensa, será que isso aqui vai ser útil para a pessoa estudar? Se ela pudesse pegar esse post aqui e tirar um print, dava para ela estudar para uma prova? Se sim, tá ótimo o seu post. Porque quando você oferece essa experiência para a pessoa estudar com o mapa seu, ela vê realmente o valor que aquilo tem. Oi, Lari. Ela vê o valor que aquilo tem, porque ajudou ela numa questão, ajudou a memorizar uma matéria que ela achava que não ia conseguir. Então, se você só posta um conteúdo com a letra pequenininha, ou então de lado, ou então metade da folha, você não consegue dar essa experiência para a pessoa estudar com o seu conteúdo. Logo, ela não tendo essa experiência, ela não vai saber o quanto que é importante para ela e não vai ter a dimensão do valor que aquilo tem para ela pagar depois para comprar o material na íntegra de você. Então, não cai nessa de postar só um pedacinho. Lite, quando o resumo em si foi extenso, posto várias fotos no mesmo post? Sim, Natália, se for o mesmo temazinho, o mesmo conteúdo que não der para separar em 2 posts, você faz aquele post de arrastar para o lado. E se for muito grande, você não quiser fazer muitas imagens, é só você pegar só a parte principal, só aquele miolo mesmo, a parte principal do conteúdo, e aí você deixa as informações acessórias para o seu material pago, se for assim. Como eu falei para vocês mais no começo, eu coloco principalmente no meu mapa a parte mais instagramável, ou seja, a parte mais rasa, mais básica daquela matéria, mais simples de esquematizar, de colocar desenhos, e a parte mais densa eu costumo deixar para o material completo. Mas não tem problema nenhum você fazer aquele post de arrastar para o lado. As pessoas gostam, inclusive, porque elas sentem que tem muito conteúdo ali. E outra dica também, nesse caso, se você quer fazer um design diferente lá no seu feed, né? Porque no Instagram tem muito isso, da beleza do feed. Então, tem gente que gosta de colocar o mapa de lado, fazer um jeitinho bonitinho. Não tem problema você fazer isso, contanto que na foto seguinte você coloque o resumo completo. Então, digamos que a sua foto de capa, para ficar bonito, seja com metade do resumo, tudo bem. Mas aí na foto seguinte, você põe o resumo completo de uma forma que dê para a pessoa estudar. E aí também vale. Lari disse, Amanda Live, obrigada, que coisa boa.
Então é isso, na hora de postar o conteúdo, mesmo se você pensar em vender ele, posta ele completo. Você vai arranjar um monte de gente que ama a sua matéria, o seu material, que vai ficar doido para comprar se você postar os mapas completos. Vai por mim. Quarta pergunta. Com que frequência fazer promoções? Apenas quando há um motivo especial? Então, não tem uma frequência assim exata para fazer promoção, assim que eu diga para você, uma vez por semana, uma vez por mês. Varia muito, você vai sentir aí do seu público, mas eu não recomendo que você faça sempre, justamente para não perder esse valor, esse gostinho. A promoção, ela impacta muito nas vendas, ela dá um up nas vendas. Só que se você usa demais, as pessoas vão ver que é uma coisa comum e nunca vão comprar o seu produto no preço normal. E aí é chato, porque a pessoa vai chegar pra você e dizer, é legal, mas vou esperar a próxima promoção. E a gente não quer isso, a gente não quer adiar o estudo da pessoa. A gente sabe que enquanto antes ela começa a estudar, melhor. Ela vai aprender mais, ela vai passar na prova, ela vai mandar o depoimento pra gente, a gente vai postar esse depoimento e através disso vem outros clientes. Então, o nosso desejo é que a pessoa compre o quanto antes o nosso produto e que ela possa estudar de forma facilitada. Então, se você dá aquela ideia que sempre o seu produto está em promoção, as pessoas não vão querer comprar quando elas realmente precisam, e sim quando tiver na promoção. Porém, alguns momentos bons de fazer promoção por exemplo, quando você lança um material novo, porque aí você pode dar uma razão de que é uma promoção de lançamento. Então, digamos que você quer vender um produto por R$ 30. E aí, quando você lança ele, você coloca por 25 na primeira semana e fala que é uma promoção de lançamento. E aí, que vai durar uma semana. E aí é legal porque impulsiona muito as vendas, já que tem o efeito novidade, já que é um produto novo, a galera já está esperando, já quer comprar, e mais a promoção. Então, é algo que impulsiona bastante. Só que deixa num tempo restrito, não coloca uma promoção mais de uma semana, porque senão o pessoal não liga, deixa passar. Enquanto menos tempo, mais o pessoal tem aquele impulso de comprar para não perder. Então, a gente tem que fazer sempre que houver um motivo especial, sim, só quando você tiver uma razão para você explicar para o seu público. Por exemplo, a gente bateu 10 mil seguidores, vou fazer uma promoção, é uma razão. É alguma data comemorativa, é a Black Friday, é o aniversário do Studgram, é o lançamento de um material novo. Então, sempre você tem que dar uma razão para o seu público, ou senão eles vão achar que você está colocando a promoção só porque você quer vender, e aí eles não vão se sentir tão com vontade de comprar. A pessoa só compra quando ela acha que ela tem mais vantagem naquilo do que você, sabe? Quando ela precisa mais daquela venda, mais adquirir o seu material do que você precisa adquirir o dinheiro dela. Então, é legal você dar uma razão e aí a pessoa vai ter confiança de comprar com você. Como lidar quando você percebe que tem alguém te imitando? Não tem um procedimento para isso. Eu simplesmente ignoro e segue o baile. As pessoas conseguem imitar algumas coisas, mas dificilmente uma pessoa consegue imitar a sua produção de conteúdo, a sua relação com o seu público, a sua lista de e-mails, o seu jeito de vender. Então, as pessoas podem começar a imitar, por exemplo, o seu estilo de post. Tudo bem, uma inspiração é muito melhor ser copiada do que copiar do outro. Eu sempre acredito nisso. Se alguém tá me copiando é porque eu tô tendo sucesso, tá super legal. E aí, quando a gente continua na nossa produção frenética de conteúdo, que só quem faz isso é quem entende de marketing digital, essa pessoa que copia, ela acaba ficando para trás se ela não tiver o mesmo gás para acompanhar a gente. Então, não tem muito o que fazer, é só seguir o baile. Quando a gente deixa de focar no nosso para olhar para o de outra pessoa, mesmo que seja alguém que está atrás da gente copiando, a gente perde o tempo de produzir, de se relacionar com o nosso público, de pensar nas nossas próprias estratégias de venda. Então, eu não faço nada se eu percebo que tem alguém me imitando. Eu continuo o meu jogo e quando eu vejo, as pessoas já desapareceram. Vamos para outra pergunta? Como seria esse conteúdo de aquecimento do relacionamento do e-mail? Pode mostrar exemplo? Ou seja, a pessoa está me perguntando aqui sobre a lista de e-mails. Eu já falei algumas vezes que é importante você ter uma lista de e-mails, que é o contato das pessoas mais interessadas no seu produto, para que você possa se relacionar com eles por e-mail e ofertar também, fazer vendas por lá. E eu
falei também já em outros vídeos que a gente não pega simplesmente o e-mail da pessoa e manda e-mail de venda. A gente tem que aquecer essa lista. Então a pessoa está perguntando como seria esse conteúdo de aquecimento, ou seja, de relacionamento por e-mail, pode mostrar exemplo. Então é assim. Para quem não entende ainda de lista de e-mails, a gente constrói uma lista oferecendo um material gratuito que seja parecido com o nosso produto. Ou seja, a gente está postando conteúdo, chega um monte de seguidor, ótimo. Só que dentro desses seguidores tem gente que está interessado no conteúdo, mas tem gente que está te seguindo só para imitar o seu mapa, como a Lari falou, ou só para pegar uma inspiração de feed, ou porque te conhece pessoalmente. Então, dentro dos seus seguidores, tem gente que compraria o seu produto, mas tem gente que não compraria. E aí, quando você oferece um material gratuito que é parecido com o produto que você vai vender, por exemplo, você oferece um material ali de 10 mapas e você vai vender depois um produto ali de 50 mapas. Então, é parecido, né? Da mesma matéria. Então, quando você oferece gratuitamente e diz para a pessoa te passar o e-mail dela para você enviar para o e-mail, ela tá te demonstrando que ela possivelmente vai comprar o seu produto, já que ela tem interesse naquele material. Não é 100%, tá? Alguma parcela desse público vai comprar o seu produto, mas ele está demonstrando interesse, está demonstrando que quer estudar com aquele conteúdo, senão ele não pediria para baixar. E aí você oferece, né, esse material gratuito, você faz essa transação com a pessoa, ela te dá o e-mail, você envia o material, e você vai salvar esses e-mails em uma lista para que quando você queira, por exemplo, como essa pergunta, aquecer o relacionamento ou enviar algum e-mail de oferta, você tem o contato das pessoas mais interessadas no seu conteúdo pago, tá? Então, no meio entre pegar o e-mail da pessoa e mandar o material gratuito e a venda, tem um conteúdo de aquecimento de lista. Ou seja, se você simplesmente esquecer aqueles contatos lá e mandar um e-mail só quando sair um material novo, essa lista vai ficar fria. Ou seja, pode ser que as pessoas nem estejam mais estudando, ou então nem lembrem mais de você. Então, é interessante que você tenha um relacionamento com aquele público, um acompanhamento a partir do e-mail. E esse acompanhamento pode ser semanal, por exemplo. Uma vez por semana, você mandar um e-mail para essa pessoa, ou 2 vezes por semana, conforme você queira. E aí você vai trazer algum conteúdo que seja de valor para ela, que seja importante, alguma informação legal. Pode ser dica de estudo, pode ser algum material em PDF que você queira passar para ela, baixar, algum cronograma, algo que o pessoal te pergunta muito lá no seu Instagram. Você pode mandar a resposta por e-mail. Então, você vai criar um conteúdo que seja útil para aquela pessoa e vai mandar por e-mail para que ela sinta que você está próximo dela. Você tem um contato direto com aquela pessoa. Então, por exemplo, uma coisa que o pessoal pergunta muito lá no meu Instagram é como manter o foco nos estudos. E aí eu escrevo isso em texto, ou então gravo um vídeo, ou então faço um PDF e eu mando para minha lista de e-mails. Oi, eu vi que uma dúvida frequente é como focar nos estudos, então hoje eu quis trazer para você esse conteúdo, eu pesquisei e eu vi que a melhor forma de focar é essa. Então a pessoa recebe na caixa de e-mail dela uma coisa que provavelmente ela queria que eu estou escrevendo para ela. Ela vê que eu me dediquei um tempo para conversar com ela. Então esses e-mails acabam tendo muitas respostas, as pessoas se sentem que eu tô falando diretamente com ela, entendeu? E aí um segredinho é você falar como se você estivesse falando com um amigo mesmo, na hora de você escrever o e-mail e não daquela forma formal. E as pessoas gostam de receber os seus e-mails porque os e-mails têm conteúdo. E quando você for ofertar um produto, a pessoa vai abrir também, porque ela já gosta de você, ela já gosta de receber os seus e-mails, ela não vai estar como aqueles e-mails de loja, sabe, que a gente só quer descartar. Então, por isso que é importante você ter um relacionamento através do e-mail e é esse tipo de conteúdo. Você vai dar uma dica, indicar um vídeo no YouTube, indicar algo legal para aquela pessoa, dar um valor para aquela pessoa de forma que ela abra os seus próximos e-mails. Josi está dizendo, amo seus mapas tão lindos. Obrigada, Josi. Bem-vinda aqui à live. Próxima pergunta. Não sei se vai ser nossa última, tá quase chegando em 8h30. Eu vou terminar um pouquinho depois de 8h30. A outra pergunta é assim, burocracia, imposto, nota fiscal, como faz? As pessoas têm dúvidas também nisso, né? Como é que eu regularizo essa profissão, né? Eu acho que vocês nem imaginam, nem sabem que tem um jeito de regularizar e tem. Quando a gente empreende de forma independente, que a gente não está participando de uma empresa nem nada, a gente pode se cadastrar como um microempreendedor individual. Você já ouviu falar no MEI?
Então, isso você pode fazer assim que você já estiver ganhando dinheiro com o seu Instagram de estudos. Quando a gente vai vender de forma mais automática, né, que é através das plataformas de venda de produto digital, como a Hotmart, a Eduz, a Monetize, a gente tem um limite para saque mensal lá. Então, não sei se você já vende, já percebeu isso. Quando chega em R$ 1.900, ele não deixa mais você sacar em um mês, porque esse é o limite para a pessoa física. Então, você tem que ter um CNPJ, né? Você tem que ser a pessoa jurídica para poder sacar bem mais do que isso, o tanto que você precisar. E aí, para isso, você pode abrir o MEI, que é a forma mais descomplicada de você se formalizar como empreendedor. E para você abrir esse MEI, você não precisa de contador, você não precisa de ninguém, só você mesmo com seus documentos. Você pode entrar no site, se eu não me engano, é portaldoempreendedor.gov.br, algo assim. Você só pesquisa no Google, como se cadastrar, como MEI, Portal do Empreendedor, e fica ligado porque tem muitos sites assim com esse nome, Portal e Empreendedor, mas você olha o que tem .gov, tá? Porque esse é o oficial. E aí você não precisa pagar nada para fazer o seu cadastro como MEI. Então preste atenção porque esses sites às vezes cobram. Eles fazem seu cadastro gratuito e cobram. Então entra no do governo. E o que você vai precisar pagar é sua contribuição mensal por você estar registrado e ter alguns benefícios quanto a isso, né? Você vai ter o seu CNPJ, que vai te permitir sacar o tanto de dinheiro que você precisar na plataforma, te permite ter uma conta PJ nos bancos, às vezes conseguir, digamos, se você precisar de um empréstimo, os juros é mais baixo para quem é PJ. Tem algumas vantagens de você ter o seu CNPJ, certo? Você tem desconto, por exemplo, numa compra de um computador, numa loja. E aí, além disso, você tem benefícios previdenciários também, alguns tipos de licença, tem a contribuição para aposentadoria e tudo mais. E aí você pode se informar, só você pesquisar, tem muita informação na internet sobre isso. Você pode entrar no site do Sebrae e tem curso lá para você fazer antes de você decidir se você vai ser MEI, dizendo quais são os benefícios, tipo, o que é que você tem direito e qual é o seu dever, que é, no caso, pagar a contribuição mensal e fazer uma declaração anual dos seus ganhos. E aí essa contribuição mensal, ela tem uma média de R$ 55, varia ali entre R$ 52 e R$ 58. É menos de 60, é um valor ok para quem está ganhando dinheiro aí na internet. E você vai pagar todo mês até o dia 20. Aí é só você entrar no site, emitir o seu boleto, ou então você pode cadastrar em débito automático também e fazer o pagamento para ficar tudo ok com o seu cadastro do MEI. O que mais? Você sendo MEI, você pode ganhar até R$ 6.750 por mês. Ou então, se você quiser fazer uma média anual, você pode ganhar até R$ 81 mil por ano. Então, isso é muito bom para o seu Estudigram. Se você já estiver ganhando 5, 6 mil, é ótimo, dá para usar o MEI tranquilo. Se você ganhar mais do que 6.750 por mês, em algum mês você tem que ganhar um pouco menos para poder balancear, para que a renda no final do ano bata no máximo R$ 81 mil, certo? Porque senão você vai ter que pagar uns impostos. E se você já tiver com uma renda, quando você já tiver com uma renda maior do que esse valor, ganhando mais, for ganhar mais de R$ 81 mil no ano, daí você vai passar para outro regime, que é a microempresa, e aí você vai precisar do contador, o contador vai te orientar como você deve fazer. Quando você vai cadastrar no MEI, ele vai pedir algumas categorias para você se cadastrar, dizendo qual é a sua atividade. Então, para a venda dos materiais de estudos no Estudigram, você pode se cadastrar como promoção de vendas mesmo, promotor de vendas. Algo desse tipo que deve ter lá. E aí, tá tudo ok. Sobre nota fiscal, sobre imposto que perguntaram, o imposto que a gente paga, essa contribuição mensal. Sobre nota fiscal, o MEI ele não precisa emitir nota fiscal para pessoa física, então a gente vende para pessoa física. No nosso Estudigram não precisa emitir, somente se for para pessoa jurídica. Eu, por exemplo, nunca vendi para pessoa jurídica, então eu nunca precisei emitir nota, mas precisar, eu acho que você tem que entrar em contato com o contador. Fora isso, é simples, fácil, entra lá no site, faz o seu cadastro, no mesmo dia você já sai com o seu CNPJ, você coloca lá os seus dados, tudo direitinho, e já consegue pegar o CNPJ e cadastrar no site de venda de produto digital para você poder sacar mais de R$ 1.900 por mês. Então, é assim que a gente se formaliza. Vamos para, acho que é a última pergunta, né? Já são 8h30. Colocaram assim, dicas para inovação de materiais.
Então, a gente às vezes tem uma ideia meio equivocada que para a gente vender o material, ele tem que ser muito inovador, ele tem que ser muito diferente, surpreendente, mas na verdade ele só precisa resolver o problema da nossa audiência. Então, conheça a sua persona, se esforce em conhecer aquelas pessoas que estão te seguindo, por que que elas estão te seguindo, tipo, se você está conseguindo mapear as dores delas, as necessidades delas, o que é que elas precisam em relação aos estudos e se através do seu conteúdo você está conseguindo sanar essas dores, como por exemplo, dificuldade de memorizar a matéria, ou a matéria é muito chata, muito extensa, densa em texto e aí você simplifica e transforma em algo mais visual. Você está conseguindo dar esse suporte para esse seu público? Então, através do seu conteúdo, do seu produto, é isso que você tem que fazer. Então, o seu material não precisa ser um tipo de apostila de outro mundo. Pode ser uma apostila simples, uma apostila de mapas, uma apostila de questões, contanto que ofereça para a pessoa aquilo que ela está precisando. Economizar o tempo dela nos estudos, por exemplo, transformar uma leitura chata em uma leitura mais dinâmica. Então, eu não me preocupo tanto com inovação de material. Eu simplesmente emito a minha personalidade, a minha criatividade naquilo para que se pareça com o meu jeito, com o que eu acho que fica melhor para a pessoa aprender e em fazer o melhor possível para sanar aquela dor do público. Mas, como dica aí para não passar batido, para a gente inovar nos materiais, eu acho que é transformar eles em cada vez mais visuais, com mais cores, com mais desenhos, de uma forma mais esquematizada e menos textual. Isso eu acho que ainda é inovador, porque é muito mais cômodo você fazer um conteúdo todo em texto. E as pessoas já estão acostumadas com isso nas apostilas dos cursos tradicionais, nos livros. Então, quando você traz algo que é fora disso, já é inovador. Quando você traz uma matéria densa em esquema, em mapa, com desenhos, você já traz uma novidade para aquela pessoa. Então, não se preocupe, o seu público ele está menos interessado em inovação do que você acha. Ele está interessado em economizar o tempo dele para ficar mais com a família, em ter esperança de passar numa prova que ele achava que não ia ser capaz de passar, em ter prazer de estudar de uma forma descomplicada. Então, foca nessas coisas, em resolver as dores da sua audiência. Com certeza você vai ter muito sucesso com seus materiais. Então é isso, gente. Eu tenho mais algumas aqui, só que eu vou deixar para uma próxima live, talvez, quem sabe, a da próxima segunda. Tenho várias perguntas, mas hoje eu só posso ficar com vocês 30 minutos, então já deu meu tempo aqui. E se você quiser, se você está assistindo a gravação dessa live no YouTube, conta para mim nos comentários se você quer a parte 2. Eu tenho várias perguntas ainda para responder para você. E se você gostou desse modelo de conteúdo também. Um beijo. E se você está no YouTube, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e me seguir no Instagram para acompanhar o conteúdo sobre Estúdio Gran Pro. Tchau!